Mas uma vez que ele colocasse o pé nos Estados Unidos, mesmo com o visto de volta, ele poderia ser chamado pela justiça americana para, eventualmente, ter ali, né, a sua punição. Existe um caso que, eventualmente, se o ministro Alexandre de Moraes, depois de perder todas as nas instâncias, ele for viajar para a Europa, por exemplo, os Estados Unidos podem pedir a extradição dele. Bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Vaza reação dentro do STF com a notificação dos Estados Unidos a Moraes. É isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal iniciou conversas com integrantes do governo Lula para definir uma reação jurídica e institucional após o ministro Alexandre de Moraes ter sido intimado por e-mail em um processo movido pelas empresas Rumble e Trump Media nos Estados Unidos. As discussões envolvem o presidente da corte, ministro Edson Fachin, além de outros magistrados do STF, em diálogo com a Advocacia Geral da União e o Ministério da Justiça. O objetivo é avaliar medidas capazes de preservar a autonomia do judiciário brasileiro diante da ação apresentada na Justiça norte-americana. O processo envolve acusações de censura relacionadas a decisões judiciais proferidas por Moraes sobre conteúdos e discursos políticos. No material enviado eletronicamente ao ministro está incluída uma decisão da juíza Mary Scriven do Tribunal Distrital da Flórida. A decisão da magistrada estabelece que a citação do ministro brasileiro seja realizada por meio de 2 endereços eletrônicos no prazo de até 30 dias. O texto prevê ainda que, caso não haja manifestação ou pedido de extensão do prazo, as empresas poderão solicitar a decretação de revelia. Nos bastidores, o STF mantém diálogo direto com a AGU e com o Ministério da Justiça, órgão responsável pela cooperação jurídica internacional entre Brasil e Estados Unidos no âmbito do Acordo Bilateral de Assistência Jurídica Mútua. As instituições analisam conjuntamente quais instrumentos jurídicos e diplomáticos poderão ser utilizados no caso. Até o momento, não há definição oficial sobre qual medida será adotada. Deu ruim, Xandão. Essa questão da censura a Big Techs no Brasil está na seção 301. E na semana passada, o Lula, ao assinar aquele decreto, né, de controle ali, digamos assim, das redes sociais, ele está indo na contramão da seção 301. Só que agora nós temos uma decisão judicial contra o ministro que cometeu essas ações em solo americano. Você imagina no Brasil, né? Mais uma derrota aí para o sistema judiciário como um todo, Gesiane, e não somente para o ministro Alexandre de Moraes. Gesiane, eu devolvo para você. Ivan Kleber, vou trazer aqui à tela as nossas analistas políticas. Fabi Barroso, sua pergunta. Ivan, só para também só acrescentar o que você disse, bem-vindo. É importante aqui dizer que é o primeiro ministro do Supremo Tribunal Federal que se torna réu, né, na justiça americana por violação de direito fundamental. Né? A censura é aqui no Brasil e aí nos Estados Unidos, onde você está, é direito da primeira emenda, mas isso a gente precisa deixar bem claro do que se trata. Ivan, dito isso, o Brasil, tem algo no Brasil que o Trump quer muito, né? A gente teve aquela reunião longuíssima com o Lula e agora Flávio Bolsonaro viajou e chegou a Washington. Quero saber de você, esse é o assunto do momento, o que se sabe de novo em relação a isso, se o Trump terá agenda, a gente sabe que tem a questão do Irã, mas como que está isso e se o Flávio será recebido e se for, né, o que você acha que será tratado? Olá, Fabiana, sempre uma alegria estar por aqui também. Vamos lá, são 2 pontos aqui que a gente precisa tratar. Eu sei que as pessoas têm um certo receio, nossa, será que esse caso do presidente Trump versus Alexandre de Moraes aí não vai para frente porque pode sair um acordo envolvendo terras raras, alguma coisa assim? A resposta é não. Isso acontece porque aqui é uma decisão judicial.
A lei Magnitsky, que foi aplicada no ano passado e depois foi retirada, era uma decisão política, tanto que ela foi retirada. Mas no caso dessa notificação e desta ação que está correndo na justiça, não é político. Então, a não ser que o presidente Trump decida retirar a ação contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas e a Rumble? Como é que fica? Muito provavelmente a Rumble continuaria, né, a ação. Então, primeiro ponto, aqui nós precisamos separar o mundo político do judicial. Lá nos Estados Unidos existe essa separação. E tem uma coisa que as pessoas precisam saber. O Trump, quando entra numa briga como essa, ele não gosta de perder, tá? Bom, o segundo ponto, sim, Flávio Bolsonaro está em Washington. Acontece que o presidente Trump está empenhado em reuniões, né, para definir o futuro aí de um possível acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã. E conforme nós noticiamos, hoje é feriado lá nos Estados Unidos, um dia extremamente importante, Veteran Day, é o dia dos veteranos. O presidente Trump cumpriu a agenda em um cemitério junto com o secretário de guerra, outros ali, para homenagear esses veteranos. Então, possivelmente, a gente acredita que esse encontro possa acontecer nesta terça-feira ou na quarta-feira. Os pontos tratados ali pelo Flávio e pelo presidente Trump, que serão tratados, obviamente, né, são dos mais variáveis, Fabiana, até mesmo uma articulação de como seria, né, a conversa entre um eventual governo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro nesse caso, né, e a administração Trump, terras raras possivelmente, mas a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas provavelmente deve estar ali no assunto. É uma grande oportunidade para o Flávio. Ele pode também levar questões importantes no Brasil, como, não é, o estado de saúde do pai dele, do Jair Bolsonaro, a perseguição judicial, a questão do 8 de janeiro. Ele pode dizer, olha, vocês tiveram um 6 de janeiro aqui, nós tivemos um 8 de janeiro no Brasil, incluindo também a questão do Felipe Martins. Então, o cardápio de assuntos para os dois conversarem é bem repleto, viu, doutora Fabiana? Gisiane, devolvo para você. Olha só, essas imagens que nós acompanhamos enquanto o Ivan falava a respeito do Flávio, tá aí na tela para vocês. Essas imagens são do Joaquim Leite Neto, fica aqui o agradecimento público, então, ao Joaquim que fez aí essas imagens do desembarque de Flávio Bolsonaro. Ivan Kleber, vou trazer aqui novamente as nossas analistas, trazer a nossa pauta aqui. É interessante esse caso do Alexandre de Moraes, Ivan, você havia levantado essa possibilidade do patrimônio dele nos Estados Unidos, essa possibilidade, inclusive, no período da Magnitsky, que foi pensada também. Houve esse debate, onde estava esse patrimônio, se esse patrimônio estava só dolarizado, se estava em outros países, se estava de repente em algum paraíso fiscal, enfim. Esse debate também foi muito levantado, muito discutido à época da Magnitsky, então estamos de novo aí em cima, né, desse debate do patrimônio do ministro Alexandre de Moraes. Vale ressaltar, ele foi notificado pela Trump Media e também pelo Rumble por e-mail. Esse e-mail é um e-mail formal, é um e-mail do STF, não é um e-mail qualquer, é um e-mail formal, portanto, um e-mail público, digamos assim, formal, do ministro Alexandre de Moraes. Maiara, nós estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan, o que eu quero te perguntar é em relação aos desdobramentos desse caso. Eu entendo que se o Alexandre de Moraes ele não responder, esse caso ele segue para a revelia, né? Então o caso segue sem ele, sem a participação dele. E aí, primeiro eu gostaria de entender o que significa isso de fato, isso seguir sem ele. E depois, caso ele seja julgado realmente, colocado ali como culpado, o que nós podemos esperar? O que aconteceria com ele? São sanções? Qual liberdade, né, que os Estados Unidos teriam de realmente fazer algo contra o Alexandre de Moraes na prática? Eu acho que essa é uma dúvida que eu tenho e talvez boa parte das pessoas que estão nos ouvindo também tenham. Boa tarde, Maiara. Muito bom questionamento. Bom, se ele não responder, não é? Muito provavelmente ele irá perder esta causa. A gente precisa ver qual será a sentença aplicada pelo juiz da causa. Muito provavelmente uma multa, não é? Mas a gente sabe que liberdade de expressão nos Estados Unidos é importante. Ele pode abranger essa questão. Agora, como você bem disse, a nossa audiência está curiosa para saber quais seriam as consequências, né? Bom, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, uma vez que a sentença seja promulgada, seja dado espaço ali, o tempo para ele recorrer eventualmente, depois que o trâmite legal for concluído, o Departamento de Justiça pode colocar o ministro Alexandre de Moraes com uma pendência justamente com a justiça daquele país. Eu ainda não vejo margem para o nome dele, por exemplo, entrar na Interpol neste caso, mas sim, aí a gente sai um pouco da questão judicial e entra também na questão política. Pode ser que até mesmo a administração Trump decida colocar o nome dele na Interpol porque ele tem uma pendência ali com os Estados Unidos.
Por enquanto, essa probabilidade é baixa, mas isso pode acontecer. Agora, uma coisa é importante a gente explicar para a nossa audiência. Eu sei que as pessoas se perguntam, o presidente Trump não será mais presidente daqui a 2 anos. Então, essa questão como fica, né? Vamos separar, de novo eu digo, vamos separar o judicial do político. O presidente Trump vai passar, né, a faixa para o próximo presidente e vida que segue. Aqui fica uma pendência judicial. Então, se ele perder essa causa, para sempre ele terá, né, essa mancha ali e essa pendência. Ou seja, ficaria difícil até para ele colocar o pé nos Estados Unidos, uma vez que ele volte, vá passear nos Estados Unidos, algo assim. Por enquanto, acho que está meio difícil porque ele não tem o visto. Mas uma vez que ele colocasse o pé nos Estados Unidos, mesmo com o visto de volta, ele poderia ser chamado pela justiça americana para, eventualmente, ter ali, né, a sua punição. Existe um caso que, eventualmente, se o ministro Alexandre de Moraes, depois de perder todas as, né, nas instâncias, ele for viajar para a Europa, por exemplo, os Estados Unidos podem pedir a extradição dele. Então, assim, é uma situação muito delicada. Eu não sei se o ministro Alexandre de Moraes e as pessoas em torno dele têm noção do tamanho da gravidade dessa ação que foi movida contra ele, desse passo da justiça americana neste final de semana. Gesiane, devolvo novamente para você. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!